Olá, concurseiros! Vamos estudar para concurso público de ingresso no quadro técnico do Corpo de Praças da Armada, hoje para cargo de Eletroeletrônica. Eletricidade começa com a carga elétrica. Carga é uma propriedade da matéria associada ao excesso ou falta de elétrons. Cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. A presença de carga cria um campo elétrico ao redor, que é a região onde essa carga exerce força sobre outras cargas. Quando existe separação de cargas entre dois pontos, aparece a diferença de potencial, também chamada de tensão. A tensão, medida em volts, é a causa que tende a colocar as cargas em movimento. Esse movimento ordenado de cargas é a corrente elétrica, medida em amperes, e para existir corrente sustentada é preciso um caminho fechado, ou seja, um circuito fechado. Os materiais reagem de maneiras diferentes à aplicação de tensão. Nos condutores, como cobre e alumínio, há muitos elétrons livres, então a corrente circula com facilidade. Nos isolantes, como borracha e vidro, os elétrons estão fortemente ligados e a corrente praticamente não circula em condições normais. Já os semicondutores, como silício, podem conduzir pouco ou muito dependendo de fatores como dopagem, temperatura e iluminação, e essa característica é a base de vários dispositivos eletrônicos. Quando a corrente tenta circular, aparece a resistência elétrica, que é a oposição ao movimento das cargas, medida em ohms. É importante separar resistência de resistividade. Resistividade é uma propriedade do material, enquanto a resistência depende também da geometria do condutor, como comprimento e área de seção. Com essas grandezas, chegamos à lei de Ohm, que é uma das relações mais usadas em circuitos. A tensão V é igual a corrente I vezes a resistência R, ou V igual a R vezes I. A partir daí, potência elétrica é a taxa de transferência de energia e é medida em watts. Em corrente contínua, potência pode ser calculada como P igual a V vezes I, ou P igual a I ao quadrado vezes R, ou ainda P igual a V ao quadrado dividido por R. Energia é potência ao longo do tempo, por isso contas de energia aparecem em watt-hora ou quilowatt-hora. Em alguns contextos, especialmente para motores, aparece a unidade cavalo-vapor, aproximadamente 735,5 watts. Além de resistores, dois componentes fundamentais são o capacitor e o indutor. Capacitância é a capacidade de armazenar carga elétrica quando existe tensão aplicada, com relação básica que igual a C vezes V e unidade farad. A capacitância depende da geometria e do dielétrico entre as placas. Indutância é a capacidade de armazenar energia em um campo magnético quando circula corrente, com unidade Henry, e depende de espiras, núcleo e geometria. Uma ideia-chave para entender comportamento dinâmico é: capacitor tende a impedir variações rápidas de tensão e indutor tende a impedir variações rápidas de corrente. Na montagem de circuitos, as associações em série e em paralelo determinam como tensão e corrente se distribuem. Em série, a corrente é a mesma em todos os elementos e as tensões se somam. Para resistores em série, a resistência equivalente é a soma direta. Em paralelo, a tensão é a mesma em todos os ramos e as correntes se dividem. Para resistores em paralelo, a resistência equivalente é obtida pela soma das inversas ou pela soma das condutâncias. Daí surgem os divisores. Em um divisor de tensão com resistores em série, a tensão em cada resistor é proporcional ao seu valor em relação ao total. Em um divisor de corrente com resistores em paralelo, a corrente se divide de acordo com as resistências dos ramos, sendo maior no ramo de menor resistência. Dois estados limites também são essenciais. Circuito aberto é quando o caminho está interrompido e a corrente é praticamente zero. Curto-circuito é quando a resistência do caminho é muito baixa e a corrente tende a ser muito alta, limitada pela resistência interna da fonte e resistências do circuito. Para analisar circuitos mais gerais, entram as leis de Kirchhoff. A lei das correntes diz que, em qualquer nó, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. A lei das tensões diz que, em qualquer malha fechada, a soma algébrica das tensões é zero, ou seja, as elevações e quedas de potencial se equilibram ao redor do caminho fechado. Em corrente contínua em regime permanente, capacitores se comportam como circuito aberto, porque após carregados a corrente cai a zero, e indutores se comportam como curto-circuito ideal, porque a corrente se torna constante e a queda de tensão ideal tende a zero. Isso ajuda muito a simplificar análises em CC quando já passou o transitório. Em circuitos de corrente contínua,
trabalhamos com fontes de tensão e fontes de corrente. Uma fonte de tensão ideal mantém a tensão constante, enquanto uma fonte de corrente ideal mantém a corrente constante dentro de limites do circuito. Pilhas e baterias são fontes químicas de tensão contínua, mas na prática possuem resistência interna, o que provoca queda de tensão quando fornecem corrente. Entender polaridade e referência de sinais é essencial. Ao escolher sentidos de corrente e polaridades de tensão, você aplica as equações com consistência e o resultado sai com o sinal correto indicando o sentido real. Para reduzir redes e facilitar cálculos, usamos teoremas clássicos. O princípio da superposição afirma que, em circuitos lineares, a resposta em uma variável é a soma das respostas causadas por cada fonte independente atuando sozinha. Para aplicar, você mantém uma fonte por vez e desliga as outras. Fonte de tensão ideal vira curto e fonte de corrente ideal vira aberto. O teorema de Thevenin diz que qualquer rede linear vista por dois terminais pode ser substituída por uma fonte de tensão equivalente em série com uma resistência equivalente. O teorema de Norton é equivalente, mas como uma fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência equivalente, e as duas formas se convertem entre si. O teorema de Millman é útil quando há várias fontes de tensão com resistências em série ligadas em paralelo a um nó, permitindo calcular rapidamente a tensão desse nó por uma média ponderada pelas condutâncias. Para a transferência de potência em CC, a potência entregue a uma carga resistiva é máxima quando a resistência da carga é igual à resistência de Thevenin vista pelos terminais, embora isso não signifique máxima eficiência. Quando existe chaveamento ou mudança de condição, entram os transitórios em capacitores e indutores. A tensão no capacitor não muda instantaneamente. Por isso, no instante inicial de uma aplicação de degrau, ele se comporta como curto ideal e vai se carregando até, em CC, tender a circuito aberto. Já a corrente no indutor não muda instantaneamente. Por isso, no instante inicial ele se comporta como aberto ideal e depois, em CC, tende a curto. Em termos de tempo característico, um circuito RC tem constante de tempo igual a R vezes C, e um circuito RL tem constante de tempo aproximadamente igual a L sobre R. A energia armazenada no capacitor é 1 meio C vezes V ao quadrado, e a energia no indutor é 1 meio L vezes I ao quadrado. Essas energias explicam atrasos, picos e comportamentos de memória durante comutações. Passando para a corrente alternada, a ideia básica é que uma tensão pode variar periodicamente no tempo, e a forma mais importante é a senoidal, gerada de forma ideal por indução eletromagnética em um alternador. Uma senoide é descrita por amplitude, período e frequência, onde frequência é o número de ciclos por segundo em hertz. A fase descreve o deslocamento angular entre sinais, indicando qual está adiantado ou atrasado. Em medições de rede elétrica, o valor informado de tensão normalmente é o valor eficaz, também chamado RMS, porque esse valor tem equivalência de potência com uma tensão contínua aplicada a um resistor. Para uma senoide pura, o valor de pico é maior que o eficaz, e o valor médio em um ciclo completo é zero, porque a parte positiva cancela a negativa. Também é comum analisar sinais que são uma senoide somada a um nível contínuo, ou seja, uma senoide com offset DC. Para tornar a análise em regime permanente senoidal mais direta, usamos números complexos e fasores. Números complexos podem ser escritos na forma retangular, como parte real mais parte imaginária, ou na forma polar, como magnitude e ângulo. Somar e subtrair é mais simples na forma retangular. Multiplicar e dividir é mais simples na forma polar. O fasor representa a senoide por um vetor no plano complexo, carregando magnitude e fase, e assim as equações diferenciais viram relações algébricas com a frequência. Nessa abordagem, substituímos resistências por impedâncias. Para o resistor, a impedância é apenas R. Para o indutor, aparece a reatância indutiva XL igual a L e a impedância é JL. Para o capacitor, aparece a reatância capacitiva XC igual a 1 sobre C e a impedância é 1 sobre JC. A impedância total é Z e a relação básica em fasores fica V igual a I vezes Z. Com impedâncias, podemos analisar circuitos RL, RC e RLC em série e em paralelo, obtendo correntes e tensões com divisão de tensão e corrente em grandezas complexas. Em cargas indutivas, corrente tende a atrasar a tensão. Em cargas capacitivas, corrente tende a adiantar.
Essa defasagem leva ao fator de potência, que é o cosseno do ângulo entre tensão e corrente e indica a fração da potência aparente que vira potência ativa. Potência aparente S é o produto dos valores eficazes de tensão e corrente e é medida em volt-ampere. Potência ativa P é a que realiza trabalho e é medida em watts, tipicamente P igual a V vezes I vezes cos φ. Potência reativa que está associada ao vai e vem de energia nos campos elétrico e magnético e é medida em var, tipicamente Q igual a V vezes I vezes 100 φ. Quando o fator de potência é baixo, a corrente para entregar a mesma potência ativa aumenta, elevando perdas e quedas de tensão. Por isso se faz correção do fator de potência, normalmente com capacitores em cargas indutivas, reduzindo a demanda de reativo da rede. Em circuitos RLC, ocorre ressonância quando as reatâncias indutiva e capacitiva se cancelam em determinada frequência. Em RLC série, a impedância é mínima na ressonância e a corrente tende a ser máxima. Em RLC paralelo, a impedância é máxima e a corrente da fonte tende a ser mínima. O grau de seletividade indica quão estreita é a faixa de frequências em que o circuito responde com intensidade, conceito fundamental para filtros e sintonia. Os teoremas clássicos também valem em corrente alternada em regime permanente senoidal, desde que o circuito seja linear. Superposição, Thevenin, Norton e Millman continuam aplicáveis, só que agora usando fasores e impedâncias complexas no lugar de resistências. Para máxima transferência de potência em K, a condição mais geral envolve casamento conjugado, isto é, a impedância da carga igual ao conjugado da impedância de Thevenin vista pela carga, quando se considera componentes reativas. Por fim, em sistemas trifásicos, trabalhamos com 3 tensões senoidais defasadas de 120 graus, o que produz entrega de potência mais constante e é altamente eficiente para geração, transmissão e motores. As ligações principais são estrela e triângulo. Em estrela, existe ponto de neutro e distinguimos tensão de fase e tensão de linha, com relações específicas entre elas. Em triângulo, as relações entre tensões e correntes mudam porque os elementos formam um circuito fechado entre as fases. Transformações estrela-triângulo e triângulo-estrela permitem substituir redes de 3 impedâncias por equivalentes, facilitando a análise. Em cargas equilibradas, as 3 fases têm comportamento simétrico e o cálculo de potência total é mais direto. Em cargas não equilibradas, surgem assimetrias e pode existir corrente no neutro, exigindo análise mais cuidadosa das tensões e correntes de fase e de linha. Com esses conceitos, você consegue ir desde a base física da eletricidade até a análise completa de circuitos em CC e K, incluindo métodos sistemáticos com Kirchhoff, simplificações com teoremas, comportamento transitório de capacitores e indutores, análise fasorial com números complexos e aplicações práticas como potência, fator de potência, ressonância e sistemas trifásicos. Magnetismo é o conjunto de fenômenos associados a campos magnéticos e às forças que eles exercem sobre materiais e cargas em movimento. Um ponto de partida são os ímãs, corpos capazes de atrair certos materiais, principalmente ferromagnéticos como ferro, níquel e cobalto. Todo ímã apresenta 2 polos magnéticos, tradicionalmente chamados de norte e sul. A interação é análoga à de cargas elétricas no sentido qualitativo. Polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. Um princípio fundamental é a inseparabilidade dos polos. Se você cortar um ímã ao meio, não obtém um polo norte isolado e um polo sul isolado. Obtém 2 novos ímãs menores, cada um com norte e sul. Isso reflete o fato de que, no magnetismo clássico, não observamos monopolos magnéticos isolados na natureza. Para visualizar o magnetismo, usamos linhas de força, também chamadas linhas de campo magnético. Elas representam a direção e o sentido do campo em cada ponto do espaço. Por convenção, fora do ímã, as linhas saem do polo norte e entram no polo sul, formando sempre trajetórias fechadas quando consideramos o campo completo, inclusive dentro do material. Quanto mais concentradas as linhas em uma região, mais intenso é o campo magnético ali. Uma grandeza central é o fluxo magnético, que pode ser entendido como a quantidade de campo atravessando uma área. Em termos práticos, o fluxo depende da intensidade do campo, da área atravessada e do alinhamento entre o campo e a normal da superfície. Fluxo é medido em Weber, e o campo magnético, frequentemente representado por B, é medido em Tesla. A temperatura influencia a imantação porque o magnetismo em muitos materiais depende do alinhamento microscópico de dipolos magnéticos.
Ao aquecer um ímã ou um material ferromagnético, a agitação térmica tende a desorganizar esse alinhamento. Em temperaturas suficientemente altas, pode ocorrer desmagnetização significativa. No caso de ferromagnéticos, existe uma temperatura característica, associada ao desaparecimento do comportamento ferromagnético forte, em que o material passa a responder de forma muito mais fraca ao campo externo. Por isso, o aquecimento é um método comum de desmagnetização. Ao elevar a temperatura, os domínios perdem alinhamento preferencial e, ao resfriar sem campo aplicado, o material pode ficar com magnetização residual muito menor. Campo magnético não é exclusivo de ímãs permanentes. A própria Terra se comporta aproximadamente como um grande dipolo magnético, com um campo que orienta bússolas. O campo magnético terrestre varia com a posição e o tempo, e não coincide exatamente com o eixo de rotação do planeta. Essa diferença gera a declinação magnética, importante em navegação. Além disso, o campo terrestre interage com partículas carregadas vindas do Sol, influenciando fenômenos como auroras e tempestades geomagnéticas. Uma ponte decisiva entre eletricidade e magnetismo aparece quando uma corrente elétrica gera campo magnético. A regra de Ampère, na forma prática ensinada em circuitos e máquinas, costuma ser lembrada pela regra da mão direita. Se você aponta o polegar no sentido da corrente convencional em um condutor, os dedos indicam o sentido das linhas de campo magnético que circulam ao redor do fio. Para um condutor retilíneo longo, o módulo do campo magnético diminui com a distância ao fio. Uma expressão clássica é B igual a μ vezes I dividido por 2R, onde I é a corrente, R é a distância ao fio e μ é a permeabilidade do meio. Em uma espira circular, o campo no centro é mais intenso do que o produzido por um fio reto à mesma distância e cresce com a corrente e com o número de espiras. Uma forma usual para uma única espira de raio R no centro é B igual a μ vezes I dividido por 2R. Quando várias espiras são empilhadas formando uma bobina longa, chamada solenoide, o campo no interior tende a ser aproximadamente uniforme e paralelo ao eixo. Para um solenoide longo, o campo interno pode ser aproximado por B igual a μ vezes N vezes I, em que N é o número de espiras por unidade de comprimento. Essa relação explica por que solenoides são tão usados como eletroímãs. Basta controlar a corrente para controlar o campo. Para entender por que alguns materiais respondem mais que outros ao campo, entramos nos materiais magnéticos. A teoria dos domínios descreve que, em materiais ferromagnéticos, existem regiões microscópicas onde os momentos magnéticos atômicos estão alinhados. Sem campo externo, esses domínios tendem a estar orientados em direções diferentes, reduzindo o magnetismo macroscópico. Quando aplicamos um campo, domínios favoráveis crescem e se alinham, aumentando a magnetização. O termo indução magnética aparece para descrever a resposta do material ao campo aplicado, relacionada ao campo B resultante dentro do material. A permeabilidade magnética, representada por μ, mede o quanto o material facilita a formação de campo magnético em seu interior. Comparando com o vácuo, usamos a permeabilidade relativa a R, tal que μ igual a 0 vezes R. Materiais diamagnéticos têm R ligeiramente menor que 1 e tendem a se opor fracamente ao campo aplicado. Materiais paramagnéticos têm R ligeiramente maior que 1 e são atraídos fracamente. Já os ferromagnéticos têm R muito maior que 1, podendo chegar a milhares ou mais, apresentando forte magnetização e efeitos não lineares importantes. Esses efeitos ficam claros na curva de magnetização, que relaciona o campo aplicado, frequentemente descrito por H, com a indução B ou com a magnetização do material. Em ferromagnéticos, a curva não é linear. Ela cresce rapidamente no início e depois tende à saturação, quando a maioria dos domínios já está alinhada e aumentos adicionais de H produzem ganhos menores em B. Outro fenômeno essencial é a esterese magnética. Se você aumenta H e depois reduz, B não retorna pelo mesmo caminho. Aparece um laço de esterese. Isso significa memória magnética. Mesmo quando H volta a zero, pode restar magnetização residual, e é necessário aplicar um campo no sentido oposto para desmagnetizar. A área do laço de esterese está associada a perdas por esterese, que se manifestam como aquecimento em núcleos submetidos a ciclos de magnetização, como em transformadores e motores. Por isso, a escolha do material do núcleo depende da aplicação. Para cá, busca-se um material com baixas perdas, com laço de esterese estreito.
Blindagem magnética é o uso de materiais de alta permeabilidade para guiar as linhas de fluxo e reduzir o campo em regiões sensíveis. A ideia não é bloquear o campo como um isolante elétrico bloqueia a corrente, mas sim oferecer um caminho de baixa relutância para o fluxo, desviando-o. Isso é importante em instrumentação, sensores e proteção contra a interferência magnética. Um mecanismo clássico de atuação em dispositivos eletromagnéticos é o ferro móvel. Uma peça ferromagnética tende a ser puxada para dentro de uma região de campo mais intenso, porque o sistema reduz sua energia ao aumentar o fluxo concentrado no material de alta permeabilidade. Esse princípio aparece em relés, solenoides, campainhas e instrumentos. A análise prática de núcleos e bobinas costuma usar o conceito de circuito magnético. A analogia com circuitos elétricos é muito útil. A força magnetomotriz, abreviada como FMM, é análoga à tensão e vale aproximadamente N vezes I, onde N é o número de espiras e I a corrente. O fluxo magnético Φ é análogo à corrente elétrica. A relutância é análoga à resistência e depende do comprimento do caminho magnético, da área da seção transversal e da permeabilidade. Quanto maior a permeabilidade e a área, menor a relutância. Quanto maior o comprimento do caminho, maior a relutância. Com isso, surge a lei de Ohm para circuitos magnéticos. Fluxo igual à força magnetomotriz dividida pela relutância, ou Φ igual a FMM sobre. Essa ferramenta permite resolver circuitos com diferentes trechos de material, áreas e comprimentos, somando relutâncias em série e tratando ramificações de fluxo de modo semelhante ao paralelo elétrico, com atenção ao fato de que em ferromagnéticos a permeabilidade pode variar com o nível de magnetização. Em aplicações de K, um aspecto crucial são os núcleos laminados. Quando o fluxo varia no tempo, são induzidas correntes parasitas no material, chamadas correntes de Foucault, que causam perdas por aquecimento. Ao laminar o núcleo, isto é, construir o núcleo a partir de chapas finas isoladas entre si, você dificulta a circulação dessas correntes, reduzindo as perdas. Outro elemento frequente é o entreferro, uma pequena folga de ar no caminho magnético. O ar tem permeabilidade bem menor que a do ferro, então o entreferro aumenta bastante a relutância total, reduz o fluxo para a mesma FMM e também lineariza parcialmente o comportamento, evitando saturação e tornando o dispositivo mais estável. Circuitos com entreferro são comuns em indutores, eletroímãs e máquinas elétricas. A indução eletromagnética é descrita pela lei de Faraday. Uma variação de fluxo magnético através de um circuito induz uma força eletromotriz ou tensão induzida, proporcional à taxa de variação do fluxo. Em termos usuais, a tensão induzida é igual a menos N vezes D por dt. O sinal negativo é explicado pela lei de Lenz. A corrente induzida aparece com um sentido tal que o campo criado por ela se opõe à variação de fluxo que a gerou. Essa oposição é uma forma de conservação de energia. Para aumentar o fluxo em uma bobina, por exemplo, você precisa fornecer energia, porque a tensão induzida reage contra a mudança. A força eletromotriz pode surgir tanto por fluxo variável no tempo em uma bobina parada quanto por movimento relativo entre condutor e campo. No caso de força eletromotriz de movimento, um condutor que se desloca dentro de um campo magnético corta linhas de campo e cargas livres sofrem força magnética, separando cargas e gerando uma tensão. Um gerador elementar pode ser entendido assim. Uma espira girando em um campo magnético produz uma variação periódica do fluxo através da espira, induzindo uma tensão alternada. Essa é a base conceitual do alternador. Quando um condutor maciço se move em um campo variável, ou quando um núcleo metálico está sob fluxo alternado, surgem correntes de Foucault em trajetórias fechadas dentro do material. Essas correntes geram aquecimento e também forças de frenagem, princípio usado em freios magnéticos por correntes parasitas e em alguns sistemas de amortecimento. As forças magnéticas podem ser vistas em diferentes níveis. Uma carga em movimento dentro de um campo magnético sofre uma força perpendicular à velocidade e ao campo, descrita pela força de Lorentz, com módulo proporcional à carga, à velocidade, ao campo e ao seno do ângulo entre velocidade e campo. Essa força não realiza trabalho sobre a carga no sentido de aumentar a energia cinética apenas por estar perpendicular ao movimento, mas altera sua direção, curvando trajetórias, como ocorre em tubos de raios catódicos e aceleradores. Em um condutor conduzindo corrente dentro de um campo magnético,
A força sobre o conjunto de cargas em movimento resulta em uma força mecânica sobre o fio. O módulo pode ser escrito como F igual a B vezes I vezes L vezes seno do ângulo, onde L é o comprimento do trecho imerso no campo. É essa força que faz o motor girar. Correntes em condutores dentro de campo sofrem forças que produzem torque. Entre dois condutores paralelos percorridos por corrente, existe força mútua. Correntes no mesmo sentido se atraem e em sentidos opostos se repelem, fenômeno que está por trás da definição do ampere em termos clássicos. Em uma espira percorrida por corrente em um campo, forças opostas em lados diferentes da espira formam um par de forças, gerando torque. O torque tende a alinhar o momento magnético da espira com o campo externo, princípio básico de motores e instrumentos de bobina móvel. Indutância é a grandeza que relaciona fluxo concatenado e corrente. Em uma bobina, quando a corrente muda, o fluxo muda e surge uma tensão induzida que se opõe à variação de corrente. Essa é a autoindução, e a tensão de autoindução pode ser escrita como V igual a menos L vezes d por dt. A indutância L depende de fatores como número de espiras, permeabilidade do núcleo, área da seção transversal e comprimento do caminho magnético, além de presença de entreferro e geometria. Em um solenoide reto, aumentar N, aumentar a área e usar um núcleo de alta permeabilidade tende a aumentar L, enquanto aumentar o comprimento do solenoide tende a reduzir. Em um toroide, a geometria fecha o caminho magnético, reduz fuga de fluxo e costuma aumentar a eficiência do acoplamento, permitindo indutâncias altas com campos externos menores. Em bobinas com núcleo ferromagnético, L pode variar com a corrente devido à não linearidade e saturação do material, o que é crucial em projetos de indutores para eletrônica de potência. Quando duas bobinas estão próximas, parte do fluxo gerado por uma atravessa a outra. Surge então a mútua indutância M. Se a corrente na bobina 1 varia, o fluxo concatenado com a bobina 2 varia e aparece uma tensão induzida na bobina 2, dada por V2 igual a menos M vezes de 1 por dt. O valor de M depende do acoplamento magnético entre as bobinas, da geometria e do núcleo comum. É comum relacionar M ao coeficiente de acoplamento K, com M igual a K vezes a raiz de L1 vezes L2, onde K varia de 0 a 1, indicando acoplamento fraco ou forte. Transformadores são aplicações diretas de mútua indução, operando com fluxo alternado em um núcleo comum para transferir energia entre circuitos sem conexão elétrica direta. Por fim, a unificação completa aparece nas ondas eletromagnéticas. Um campo elétrico variável no tempo gera um campo magnético variável, e um campo magnético variável gera um campo elétrico não eletrostático, ou seja, um campo elétrico que não vem apenas de cargas estáticas, mas da própria variação do magnetismo. Esse encadeamento permite que perturbações nos campos se propaguem pelo espaço como uma onda eletromagnética, com campo elétrico e campo magnético perpendiculares entre si e a direção de propagação. A luz é uma onda eletromagnética, assim como rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta e raios-x, diferenciando-se pela frequência. A geração de ondas eletromagnéticas ocorre quando cargas aceleram, por exemplo, em uma antena alimentada por corrente alternada. A aceleração dos elétrons cria campos variáveis que se desprendem e se propagam. Entre os fenômenos práticos do eletromagnetismo, vale destacar o efeito pelicular ou skin effect. Em corrente alternada, a distribuição de corrente em um condutor não é uniforme. Ela tende a se concentrar mais na superfície à medida que a frequência aumenta. Isso reduz a área efetiva de condução, aumentando a resistência aparente do condutor e as perdas. Por isso, cabos para altas frequências podem usar fios trançados finos isolados, como o fio Litz, para mitigar o efeito. Outro fenômeno marcante é a descarga atmosférica, o raio. Ela envolve separação de cargas em nuvens e entre nuvem e solo, criando campos elétricos intensos. Quando o campo supera a rigidez dielétrica do ar, ocorre ionização e formação de um canal condutor, permitindo uma corrente enorme em curto intervalo. Essa corrente gera um campo magnético intenso e rapidamente variável, capaz de induzir tensões em condutores próximos, motivo pelo qual proteção contra surtos, aterramento e blindagem são essenciais em instalações elétricas. Com esses conceitos, o eletromagnetismo pode ser visto como um conjunto coerente. Ímãs e materiais mostram como o campo pode existir e ser guiado. Correntes mostram como gerar e controlar campo. Circuitos magnéticos mostram como projetar núcleos e bobinas.
Faraday e Lenz explicam como variações de fluxo produzem tensões e como surge a oposição às mudanças. Forças magnéticas explicam motores, atuadores e instrumentos. Indutância e mútua indução fundamentam indutores e transformadores, e a propagação de campos variáveis fecha o quadro com as ondas eletromagnéticas e seus efeitos tecnológicos e naturais. Em medidas elétricas, o primeiro passo é entender que toda medição tem incerteza. Mesmo com bons instrumentos, sempre existe diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro, e essa diferença é chamada de erro de medição. O erro absoluto é a diferença direta entre o valor indicado e o valor real, expresso na mesma unidade da grandeza, por exemplo, volts ou amperes. O erro relativo compara esse erro absoluto com o valor real, formando uma razão que mostra o tamanho do erro em relação ao valor medido. Quando multiplicamos o erro relativo por 100, obtemos o erro percentual, que é a forma mais comum de comunicar o quão boa foi a medição. Na prática, esses erros podem ser causados por limitações do instrumento, erro de leitura, calibração inadequada, influência da temperatura, envelhecimento de componentes internos, interferências externas e até pelo próprio método de ligação do aparelho no circuito, porque medir significa interagir com o circuito. A qualidade metrológica de instrumentos analógicos tradicionais é frequentemente expressa pela classe de exatidão. A classe informa o maior erro permitido em relação ao fundo de escala, e não em relação ao valor instantâneo indicado. Isso é um detalhe importante. Se um instrumento é classe 1, por exemplo, o erro máximo é de 1% do valor de fundo de escala. Então, se você mede próximo do meio da escala, o erro percentual sobre a leitura pode ficar maior do que você imagina. Por isso, a escolha da escala é parte do processo de medir. Você deve selecionar uma escala que coloque a leitura na região superior sem ultrapassar o limite, para reduzir a influência do erro em fundo de escala e melhorar a resolução. Escalas e divisões também afetam a leitura por paralaxe em instrumentos de ponteiro, e por isso muitos possuem espelho na escala para alinhar a agulha e evitar erro de visão. Em instrumentos digitais, a ideia equivalente aparece como resolução de dígitos e contagens, além da especificação típica do tipo mais ou menos, x% da leitura mais y dígitos, que combina um termo proporcional com um termo fixo associado à quantização e ruído. O voltímetro é projetado para medir diferença de potencial e, idealmente, deveria ter resistência interna muito alta para não roubar corrente do circuito. Na prática, voltímetros analógicos clássicos usam um galvanômetro e resistores multiplicadores em série para aumentar a faixa de tensão, enquanto voltímetros digitais usam conversores analógico-digitais e divisores resistivos, muitas vezes com buffers, para obter alta impedância de entrada. O amperímetro mede corrente e, idealmente, deveria ter resistência interna muito baixa para não causar queda de tensão significativa nem alterar a corrente do circuito. Por isso, ele é ligado em série com a carga. Em instrumentos analógicos, a ampliação de faixa de corrente é feita com resistores shunt em paralelo com o mecanismo medidor, desviando parte da corrente. Em instrumentos digitais, a corrente costuma ser convertida em tensão por um shunt de precisão e então medida pelo conversor AD. O ohmímetro mede resistência aplicando internamente uma fonte conhecida e inferindo a resistência a partir da corrente resultante, ou aplicando uma corrente e medindo a tensão. Isso significa que o ohmímetro não pode ser usado em circuitos energizados, porque a presença de tensão externa invalida o princípio de funcionamento e pode danificar o instrumento. Um ponto construtivo importante é a compensação de zero e a compensação de resistência dos cabos, especialmente em baixas resistências, onde a resistência dos condutores de prova já é relevante. Para isso existe o método de 4 fios, comum em pontes e instrumentos de precisão. O watímetro mede potência ativa. Em corrente alternada, potência ativa depende não só de tensão e corrente, mas também do ângulo de fase entre elas. Então o watímetro precisa multiplicar tensão e corrente instantâneas e fazer uma média no tempo. Watímetros eletrodinâmicos clássicos têm uma bobina de corrente em série com a carga e uma bobina de tensão em paralelo com a carga. O torque resultante é proporcional ao produto sexto cos-φ, indicando potência ativa. Em medições modernas, medidores de eletrônicos amostram tensão e corrente e calculam digitalmente potência ativa, reativa e aparente. O megômetro é um instrumento para medir resistências muito altas, típico de ensaios de isolamento em cabos e enrolamentos. Ele aplica uma tensão DC elevada, como 500 V, 1000 V ou mais,
e mede a corrente de fuga para calcular a resistência de isolamento. Por isso, é um instrumento de ensaio que exige cuidados de segurança, descarga do equipamento após o teste e observação das normas. O frequencímetro mede a frequência de uma tensão alternada. Em versões analógicas, pode usar ressonância, vibração de lâminas ou circuitos seletivos, e em versões digitais mede período e calcula a frequência por contagem de pulsos em uma janela de tempo. A ponte de Wheatstone é um método clássico e muito preciso para medir resistências por comparação. Ela equilibra duas razões de resistores até que a diferença de potencial no detector seja zero. No equilíbrio, a resistência desconhecida é obtida por uma relação simples entre os braços. A grande vantagem é que, no ponto de equilíbrio, a medição depende pouco da calibração do detector e muito da precisão dos resistores padrão. Ao medir em corrente alternada, especialmente em potência e fator de potência, é essencial distinguir valores eficazes, potências e conexões de instrumentos. Em um circuito monofásico, medir tensão é ligar o voltímetro em paralelo, medir corrente é ligar o amperímetro em série e medir potência ativa é ligar o watímetro com sua bobina de corrente em série e sua bobina de tensão em paralelo. Se a carga for indutiva ou capacitiva, o fator de potência entra na potência ativa, e por isso V vezes e não dá potência real, mas sim potência aparente. O fator de potência pode ser medido diretamente por medidores específicos ou inferido por P dividido por S, isto é, potência ativa dividida por potência aparente. Em circuitos trifásicos, as coisas ficam mais interessantes porque as potências se distribuem por fases e as ligações podem ser estrela ou triângulo, com tensões e correntes de linha e de fase diferentes. Para cargas equilibradas, pode-se medir potência total com um único watímetro em métodos específicos, mas o método mais consagrado e prático em sistemas trifásicos de 3 fios é o método dos 2 watímetros. Nele, 2 watímetros são ligados de modo que suas bobinas de corrente ficam em 2 linhas e suas bobinas de tensão referenciam a terceira linha. A soma das leituras fornece a potência ativa total do sistema, mesmo se a carga estiver desequilibrada, desde que seja um sistema de 3 fios. Além disso, a diferença entre as leituras permite obter informação sobre o fator de potência em carga equilibrada. Quando o fator de potência é alto, as leituras são positivas e próximas. Quando o fator de potência diminui, uma leitura pode cair e até se tornar negativa, o que é um indicativo típico de ângulos de fase maiores. Em medidores modernos, a instrumentação trifásica é feita com transformadores de corrente e de potencial, amostragem simultânea e cálculo digital, mas o entendimento do método dos 2 watímetros ajuda a interpretar medições de campo e a reconhecer ligações incorretas. Quando falamos de medidas com osciloscópio, o foco deixa de ser apenas quanto vale e passa a ser como varia no tempo. O osciloscópio mede tensão em função do tempo, permitindo observar forma de onda, amplitude, offset DC, ruído, distorção e transientes. Na prática, a ponta de prova e a impedância de entrada do canal fazem parte do circuito. Usar uma ponta 10 horas e aumenta a impedância e reduz a carga no circuito, além de ampliar a faixa de tensão e melhorar a resposta em frequência. É necessário atenção ao aterramento, porque o terra do osciloscópio pode estar conectado ao terra de proteção, e uma ligação inadequada pode causar curto-circuito, riscos e leituras erradas. Já o analisador espectral trabalha no domínio da frequência. Ele mostra como a energia do sinal se distribui em frequências, útil para identificar harmônicos, interferências, componentes de comutação, bandas laterais e ruído. Em manutenção industrial e eletrônica de potência, é comum usar FFT no próprio osciloscópio como alternativa, mas analisadores dedicados oferecem maior faixa dinâmica e recursos específicos. Saber alternar entre tempo e frequência é essencial. Um ruído estreito e repetitivo pode parecer apenas tremulação no tempo, mas no espectro aparece como linhas em frequências específicas, e isso direciona a causa, como chaveamento, inversores, rede elétrica ou radiofrequência. Entrando em automação e instrumentação industrial, a base é representar processos de forma padronizada e controlá-los com segurança e repetibilidade. A simbologia industrial aparece em diagramas elétricos, pneumáticos, hidráulicos e principalmente em PID, onde instrumentos e malhas são identificados por letras e números. Essa padronização permite que equipes diferentes entendam o mesmo sistema, reduzindo o erro de montagem e manutenção. O controlador lógico programável, o CLP, é o coração de muitas automações.
Ele lê entradas, executa um programa lógico e atualiza saídas, repetindo esse ciclo rapidamente. O programa pode ser representado de acordo com a norma IEC 61131-3, que define linguagens como diagrama de contatos, lista de instruções, texto estruturado, diagrama de blocos de função e gráfico sequencial. Na prática industrial, o diagrama de contatos, ou ladder, é muito usado porque lembra a lógica de relés e facilita a leitura por eletricistas e técnicos. Ele representa contatos, bobinas, temporizadores, contadores e funções em ramos lógicos. A lista de instruções é mais próxima de um assembly, útil em sistemas antigos e em situações específicas. A lógica combinatória, baseada em portas AND, OR, NOT, NAND e NOR, aparece tanto no raciocínio quanto na implementação por funções no CLP. Combinar sensores e condições para acionar saídas é essencial para intertravamentos, permissivos e segurança. Sistemas combinatórios são aqueles em que a saída depende apenas do estado atual das entradas. Quando a memória, como em selagem, flip-flops, temporizadores e contadores, entramos em lógica sequencial, muito comum em partidas, ciclos de máquinas e etapas de processo. O acionamento de saídas pode envolver contatores, relés, válvulas solenoides, inversores de frequência, servodrives e módulos de potência, e cada um exige atenção ao tipo de sinal do CLP, como transistor, relé ou triac, além de proteção contra surtos com diodos de roda livre, varistores e filtros. Para atuar e medir em processos, precisamos diferenciar sensor, transdutor e atuador. Sensor é o elemento que sente uma grandeza física, como temperatura, pressão ou proximidade. Transdutor é o elemento que converte uma grandeza em outra, tipicamente convertendo uma grandeza física em um sinal elétrico padronizado, como 4 a 20 mA, 0 a 10 V, pulsos ou comunicação digital. Muitos dispositivos são ao mesmo tempo sensor e transdutor, como um transmissor de pressão que já entrega 4 a 20 mA proporcional à pressão. Atuador é o elemento que produz ação física no processo, como abrir uma válvula, movimentar um cilindro pneumático ou girar um motor. As aplicações pedem escolhas corretas. Para ambiente com ruído e longas distâncias, 4 a 20 mA é preferível porque é mais imune à queda de tensão e interferências e permite detecção de falha por corrente zero. Para medições rápidas e locais, tensão pode ser suficiente. Para sistemas avançados, redes industriais e sensores inteligentes oferecem diagnóstico e parametrização. Sensores de temperatura podem ser termopares, RTDS como PT100, termistores e sensores semicondutores. Termopares suportam altas temperaturas e são robustos, mas exigem compensação de junta fria. RTDS tem boa linearidade e precisão, mas podem ser mais caros e sensíveis à ligação, por isso usam esquemas de 2, 3 ou 4 fios para compensar resistência dos cabos. Fim de curso ou sensores de posição podem ser mecânicos, indutivos, capacitivos, fotoelétricos e magnéticos. Indutivos são excelentes para detectar metal sem contato, capacitivos detectam mais tipos de materiais, fotoelétricos detectam presença por feixe de luz e chaves magnéticas com reed são comuns em cilindros pneumáticos. Sensores de velocidade aparecem como encoders incrementais e absolutos, tacogeradores, sensores Hall e medição por proximidade. A escolha depende de resolução, robustez e tipo de controle. Vazão pode ser medida por placas de orifício e diferencial de pressão, turbinas, eletromagnéticos, ultrassônicos e Coriolis. Cada tecnologia tem faixa, custo e sensibilidade à viscosidade, condutividade e partículas. Pressão é medida por piezoresistivos, capacitivos, strain gauges e elementos como Bourdon em instrumentos locais. Em processos, transmissores com selos e capilares podem ser necessários. Nível pode ser por boia, pressão hidrostática, ultrassom, radar, capacitância e chaves vibratórias, com atenção ao tipo de fluido, espuma, vapor e temperatura. Medição de tensão, corrente e potência em painéis usa transdutores e analisadores de energia, geralmente com TCS e TPS para isolar e reduzir níveis, permitindo medir demanda, harmônicos, fator de potência e energia ativa e reativa. Em máquinas elétricas, o transformador é um dos equipamentos mais importantes porque permite elevar ou reduzir tensões em K com alta eficiência, além de isolar circuitos e adaptar impedâncias. O princípio de funcionamento é a indução eletromagnética. Uma corrente alternada no primário cria um fluxo alternado no núcleo,
que concatena o secundário e induz uma tensão proporcional ao número de espiras. Em um transformador ideal, a relação de tensões é igual à relação de espiras e a relação de correntes é inversa, mantendo potência aproximadamente constante, desconsiderando perdas. Na construção, temos núcleo ferromagnético, geralmente laminado para reduzir correntes parasitas, enrolamentos de cobre ou alumínio, isolação, impregnação e sistemas de refrigeração em potências maiores, como óleo e radiadores. As especificações principais incluem potência nominal em kVA, tensões primária e secundária, frequência, classe de isolamento, grupo de ligação em trifásicos, impedância percentual, tipo de refrigeração e nível de elevação de temperatura permitido. A determinação de polaridade é importante principalmente ao associar transformadores, usar transformadores de medida e evitar somas ou subtrações indevidas de tensões ao ligar secundários. As perdas se dividem em perdas no ferro, ligadas ao fluxo e à tensão, incluindo esterese e correntes de Foucault, e perdas no cobre, ligadas à corrente e ao aquecimento por efeito Joule. O rendimento depende dessas perdas e do ponto de operação. A regulação de tensão descreve a variação da tensão no secundário do vazio para a carga, influenciada pela resistência e reatância de dispersão dos enrolamentos e pelo fator de potência da carga. Cargas indutivas tendem a piorar a queda de tensão. Transformadores são empregados para distribuição, isolação, alimentação de equipamentos, adaptação de tensão e também para casamento de impedâncias. No casamento, a razão de espiras transforma impedâncias. A impedância vista no primário é aproximadamente o quadrado da relação de espiras vezes a impedância do secundário, o que é crucial em áudio, RF e em aplicações específicas de potência. Existem autotransformadores, em que primário e secundário compartilham parte do enrolamento. Eles são menores e mais eficientes para pequenas diferenças de tensão, mas não fornecem isolação galvânica entre entrada e saída. Também existem transformadores de corrente, de potencial e de potência no contexto de medição e proteção. O transformador de corrente fornece uma corrente secundária proporcional à corrente de linha, tipicamente 5A ou 1A, e deve nunca operar com secundário aberto sob corrente, porque pode gerar tensões perigosas. O transformador de potencial reduz tensão para níveis padronizados, como 110 V, alimentando medidores de relés, e transformadores para fins diversos de energia e instrumentação se diferenciam por classe de exatidão e comportamento sob saturação. Transformadores trifásicos podem ser construídos como um único conjunto com núcleo trifásico ou como banco de 3 monofásicos. As ligações típicas são estrela e triângulo no primário e no secundário, com combinações que definem defasamento e comportamento frente a harmônicos e desequilíbrios. O paralelismo de transformadores exige condições: mesma relação de transformação, mesma polaridade, mesma sequência de fases, mesmo grupo horário e impedâncias percentuais compatíveis para que compartilhem carga adequadamente sem correntes circulantes excessivas. A leitura correta dos dados de placa é parte fundamental da operação segura. Além das tensões e kVA, a placa traz corrente nominal, frequência, impedância, método de refrigeração e, em muitos casos, taps de ajuste para compensar variações de rede. Nos geradores e motores de corrente contínua, o princípio é a interação entre campo magnético e condutores com corrente, produzindo força e torque, e a indução de tensão em condutores em movimento. A máquina CC possui estator com campo, rotor com armadura e comutador com escovas para converter a tensão induzida alternada nos condutores em uma tensão contínua nos terminais, ou para garantir torque unidirecional em modo motor. As características construtivas e especificações incluem potência, tensão, corrente, rotação nominal, tipo de excitação e classe de isolamento. A elevação de temperatura sob carga é crítica. Aquecimento excessivo degrada a isolação e reduz vida útil, por isso há limites normativos e necessidade de ventilação. Os tipos de excitação incluem excitação independente, shunt, série e composta, e isso muda o comportamento de velocidade e torque. Em excitação shunt, o campo é aproximadamente constante e a velocidade tende a variar menos com a carga. Em excitação série, o campo cresce com a corrente, fornecendo alto torque de partida, mas podendo ter variação grande de velocidade e risco de disparo em vazio. Reação da armadura é o efeito do campo criado pela corrente na armadura, que distorce o campo principal, desloca a linha neutra e pode piorar comutação, gerando faíscas nas escovas.
A atenuação pode ser feita com interpolos, compensação e ajustes de escovas. Determinar a linha neutra é importante para a comutação correta. Em circuitos equivalentes, consideramos a tensão interna induzida, resistência da armadura, queda nas escovas e circuito de campo. As curvas características relacionam corrente, torque e velocidade. Em termos simples, o torque é proporcional ao fluxo vezes a corrente de armadura e a velocidade depende da tensão aplicada e do fluxo. Regulação de tensão em geradores CC descreve como a tensão terminal varia com a carga devido a quedas internas e reação da armadura. Em motores, a velocidade cai com aumento de carga por aumento de queda na armadura e mudanças no fluxo. Novamente, interpretar dados de placa garante aplicação correta, evitando sobrecorrente, sobrevelocidade e aquecimento. O motor de indução é o motor industrial mais comum em K porque é robusto e requer pouca manutenção. Seu princípio de funcionamento depende do campo girante. Correntes trifásicas no estator criam um campo magnético resultante que gira a velocidade síncrona, definida pela frequência e pelo número de polos. Esse campo variável corta o rotor e induz correntes nele. As correntes do rotor criam seu próprio campo que interage com o campo do estator, produzindo torque. Para haver indução no rotor, precisa existir diferença de velocidade entre o campo girante e o rotor, e essa diferença relativa é o escorregamento. Em regime, o escorregamento é pequeno, mas aumenta com a carga. As características construtivas incluem estator laminado, rotor gaiola de esquilo ou rotor bobinado com anéis, carcaça, ventilação e rolamentos. As perdas incluem perdas no cobre do estator e do rotor, perdas no ferro, perdas mecânicas por atrito e ventilação e perdas adicionais. Rendimento e elevação de temperatura sob carga são fundamentais para dimensionamento. O fator de serviço indica quanto acima da potência nominal o motor pode operar em condições especificadas sem exceder limites térmicos. Frenagem pode ser elétrica, mecânica, por injeção DC, por contracorrente ou regenerativa em sistemas com inversor. As ligações com a rede elétrica dependem da tensão e do tipo de placa, podendo ser estrela ou triângulo, e isso afeta a corrente de linha e torque disponível. Métodos de partida existem para limitar corrente de partida, que é elevada em motores de indução: partida direta, estrela-triângulo, autotransformador, soft starter e inversor de frequência. O rotor bobinado permite inserção de resistências externas para melhorar torque de partida e reduzir corrente, sendo útil em cargas pesadas. O motor Dallander permite variação de polos, oferecendo duas velocidades discretas pela mudança de ligação dos enrolamentos. Existem motores de indução monofásicos, usados em pequenas potências, que precisam de artifícios para criar campo girante, como enrolamento auxiliar e capacitor, e motores trifásicos, que naturalmente produzem campo girante. A interpretação de placa em motores de indução inclui potência em kW ou HP, tensão, corrente, frequência, rotação, número de polos, classe de isolamento, regime de serviço, fator de potência e rendimento, além de códigos de partida e categoria quando aplicável. Geradores e motores síncronos operam com velocidade rigorosamente ligada à frequência, sem escorregamento em regime síncrono. O princípio envolve um rotor com campo magnético, alimentado por excitação DC ou por ímãs permanentes, e um estator com enrolamentos trifásicos. No gerador síncrono, o rotor girando induz tensões trifásicas no estator. No motor síncrono, o campo do rotor trava no campo girante do estator e gira em sincronismo. Características construtivas incluem rotor saliente ou cilíndrico, sistemas de excitação, anéis coletores ou excitatriz Brulis, além de sistemas de amortecimento. A regulação de tensão em geradores síncronos depende da excitação e da reatância síncrona, e a carga altera a tensão terminal conforme fator de potência e corrente. A velocidade síncrona depende da frequência e do número de polos, e por isso em geração a rotação é escolhida de acordo com a turbina ou motor primário e a frequência do sistema. Métodos de partida em motores síncronos podem usar motor auxiliar, enrolamentos amortecedores permitindo partida como motor de indução e depois puxar para sincronismo ou eletrônica de potência. Tipos de excitação permitem controle de fator de potência. Ajustando a excitação, o motor síncrono pode operar com fator de potência indutivo, unitário ou capacitivo. Isso leva a uma aplicação importante.
O compensador síncrono, em que a máquina síncrona é usada para fornecer ou absorver potência reativa e controlar tensão do sistema, melhorando o fator de potência e estabilidade. Em paralelo de geradores síncronos, é obrigatório atender condições de sincronismo, mesma sequência de fases, mesma tensão, mesma frequência e ângulo de fase compatível no momento do fechamento, para evitar correntes transitórias severas e choques mecânicos. A interpretação de placa dessas máquinas inclui potência aparente em kVA, tensão, corrente, frequência, rotação, tipo de ligação, classe de isolamento, fator de potência nominal e limites de excitação, dados essenciais para a operação segura e para controle de tensão e reativo. Ao juntar medidas elétricas, automação industrial e máquinas elétricas, a visão que fica é de um ciclo completo. Medir corretamente exige conhecer erros, instrumentos e métodos. Automatizar exige representar, programar e interagir com sensores e atuadores em padrões industriais. E aplicar máquinas elétricas exige compreender princípios, perdas, aquecimento, placas e formas corretas de ligação, partida e operação. Em campo, os três temas se encontram o tempo todo. Um analisador de energia mede potência e fator de potência em motores e transformadores. O CLP usa sinais de sensores e comandos para acionar contatores, inversores e válvulas, e a interpretação adequada das medições permite diagnosticar desequilíbrios, sobrecargas, harmônicos, aquecimento e falhas de isolamento antes que virem parada de produção. Instalações elétricas começam no projeto, porque é no papel que você define segurança, funcionamento e possibilidade de manutenção. Um projeto bem feito usa simbologia padronizada para representar pontos de luz, interruptores, tomadas, quadros, eletrodutos, condutores, dispositivos de proteção e comando, além de identificar circuitos, bitolas, fases, neutro e condutor de proteção. A leitura correta dessa simbologia permite que qualquer profissional entenda o que será executado e evita improvisos que depois viram aquecimento, queda de tensão, disparos indevidos e riscos de choque e incêndio. Em baixa tensão, os circuitos mais comuns são os de iluminação e os de tomadas. Circuitos de iluminação exigem atenção ao tipo de comando, como interruptor simples, paralelo e intermediário, e também a distribuição das cargas para evitar trechos longos com condutores subdimensionados. Circuitos de tomadas precisam considerar a potência provável dos equipamentos conectados, a quantidade de pontos e o tipo de tomada, além de separar tomadas de uso geral e tomadas de uso específico quando houver cargas maiores e dedicadas. A ideia central é dividir a instalação em circuitos de forma lógica, reduzir a corrente por circuito, melhorar a seletividade das proteções e facilitar futuras intervenções. Antes de dimensionar qualquer coisa, vem a previsão de carga. Não se dimensiona uma instalação apenas somando potências nominais, porque na prática nem tudo liga ao mesmo tempo nem opera sempre no máximo. Por isso entram fatores como demanda, diversidade e utilização. Demanda é o quanto de carga tende a ser solicitada simultaneamente. Diversidade reflete que diferentes circuitos e áreas têm padrões de uso distintos. Utilização representa o quanto um equipamento fica de fato carregado ao longo do tempo. O objetivo desses fatores é chegar a uma potência provável mais realista, que permita dimensionar alimentadores e quadros sem exagero, mas sem comprometer a segurança e a capacidade de operação. Em instalações comerciais e industriais, essa etapa é decisiva para evitar tanto subdimensionamento quanto custos desnecessários com condutores e transformadores maiores do que o necessário. Com a carga prevista, você entra nos dispositivos de proteção, seccionamento e comando. Proteção é o que limita danos e riscos quando algo sai do normal. Seccionamento é o que garante isolamento visível e seguro para manutenção. Comando é o que liga, desliga e automatiza o funcionamento. Interruptores fazem comando manual simples, principalmente em iluminação. Disjuntores termomagnéticos protegem contra sobrecorrente. A parte térmica atua em sobrecarga, quando a corrente fica acima do nominal por mais tempo, e a parte magnética atua rapidamente em curtos circuitos. Fusíveis também protegem contra sobrecorrentes, com atuação rápida e alta capacidade de interrupção em muitas aplicações, mas exigem reposição e bom critério de seletividade. Relés entram como elementos de proteção e automação, como relés de sobrecarga, falta de fase, sequência de fase e subtensão, geralmente comandando contatores. O dispositivo diferencial residual, o doutor, compara a corrente que sai pela fase com a que retorna pelo neutro.
Se houver diferença, significa fuga para a terra e risco de choque ou incêndio por fuga, então o doutor desarma. Ele é essencial para a proteção contra choques por contato indireto e para reduzir risco de incêndio por correntes de fuga, mas precisa de aterramento correto e não substitui disjuntores de sobrecorrente. Contatores são chaves eletromecânicas para manobra frequente de cargas, especialmente motores, permitindo comando à distância e intertravamentos. Chaves seccionadoras servem para isolar um circuito com segurança, muitas vezes com possibilidade de travamento em posição aberta, e são típicas em quadros e painéis industriais. Minuteria é comum em iluminação de áreas comuns, onde um comando temporizado liga a iluminação por um período e depois desliga automaticamente, economizando energia e evitando que a luz fique ligada continuamente por esquecimento. O dimensionamento de condutores é uma das partes mais críticas. Não basta escolher uma bitola que aguenta a corrente, porque a capacidade de condução depende do método de instalação, do tipo de isolação, da temperatura ambiente, do agrupamento de circuitos no mesmo eletroduto ou bandeja e da ventilação. Além disso, mesmo que o cabo suporte a corrente sem aquecer demais, você precisa limitar queda de tensão para que equipamentos funcionem corretamente e para reduzir perdas. Também é obrigatório verificar a suportabilidade térmica em curto-circuito. Em um defeito, a corrente pode ser muito alta por um tempo curto até o disjuntor atuar, e o condutor precisa suportar esse esforço sem danificar a isolação. Na prática, dimensionar condutor é equilibrar corrente admissível, queda de tensão e condição de curto, sempre compatibilizando com a proteção escolhida, porque o disjuntor deve proteger o cabo, não o contrário. Barramentos aparecem principalmente em quadros e painéis, substituindo grandes feixes de cabos para distribuição interna. Suas características importantes incluem material, normalmente cobre ou alumínio, seção, forma, capacidade de corrente, aquecimento, esforços eletrodinâmicos em curto-circuito e isolamento ou afastamento adequado para evitar arco. Barramentos bem dimensionados facilitam expansões, melhoram organização e podem reduzir perdas, mas exigem montagem cuidadosa, torque correto em conexões e atenção à dilatação térmica. O aterramento é a base da segurança elétrica. O sistema de aterramento define como o neutro da fonte e as massas metálicas dos equipamentos se relacionam com a terra. Em termos práticos, você precisa garantir que partes metálicas acessíveis não fiquem perigosamente energizadas e que, em caso de falha de isolação, exista caminho de baixa impedância para a corrente de defeito, de modo que a proteção atue rapidamente. Além disso, o aterramento também serve para a equipotencialização, reduzindo diferenças de potencial entre estruturas metálicas, tubulações e carcaças. Existem diferentes esquemas, como Twitter, TN e AIT, cada um com características de proteção e continuidade de serviço, e a escolha depende do tipo de instalação, da concessionária e de requisitos de segurança e operação. Um ponto que costuma causar problemas é confundir neutro com terra. Neutro é condutor de retorno do sistema e pode ter corrente em operação normal. Terra é condutor de proteção e não deve conduzir corrente em regime normal, apenas em falhas e correntes de fuga. Quando isso é misturado indevidamente, surgem choques, disparos de doutor e ruídos. Proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA, trata tanto a captação e condução segura da corrente do raio até o solo quanto a equalização de potenciais para reduzir centelhamentos internos. Um sistema típico inclui captores, condutores de descida, conexões, malha de aterramento e equipotencialização. Além do SPDA externo, hoje é indispensável pensar em proteção contra surtos por meio de depois, porque mesmo sem impacto direto, uma descarga próxima induz sobretensões que entram por linhas de energia e sinal, danificando eletrônica e isolação. Em indústria, isso se conecta diretamente à confiabilidade de CLPS, inversores, fontes e instrumentos. Para a proteção contra a elevação de temperatura, entram dispositivos específicos. Termistores são resistores dependentes de temperatura. NTC diminuem resistência quando a temperatura sobe e PTC aumentam, sendo usados em limitação de corrente de partida, medição e proteção térmica. Relés térmicos, muito comuns em partidas de motores, simulam o aquecimento do motor pela corrente e atuam em sobrecarga prolongada, protegendo o enrolamento. Termostatos são chaves acionadas por temperatura, usadas para ligar ventilação, aquecimento anti-umidade em painéis ou desligar um equipamento ao exceder um limite. Termorresistências,
como o PT100, são sensores de temperatura precisos usados para monitoramento e controle, permitindo que um sistema supervisione aquecimento e tome ações antes da falha. Instalação e acionamento de motores elétricos exigem atenção especial porque motores são cargas de alta corrente e com correntes de partida elevadas. Métodos de partida existem para limitar a corrente de enrush e reduzir quedas de tensão e esforços mecânicos. A partida direta é simples e robusta, mas puxa corrente alta e é adequada quando a rede suporta e a carga permite. Estrela-triângulo reduz corrente e torque de partida, funcionando quando o motor é projetado para operar em triângulo na tensão de linha e a carga não exige torque alto no arranque. Partida por autotransformador reduz tensão na partida com etapas, oferecendo melhor torque que estrela-triângulo em alguns casos. Soft Starter controla o ângulo de disparo para elevar a tensão gradualmente, reduzindo o pico de corrente e trancos mecânicos. Inversor de frequência controla tensão e frequência, permitindo partidas suaves, controle de velocidade e, em muitos casos, economia de energia, além de fornecer proteções e diagnósticos, mas exige cuidados com harmônicos, aterramento e compatibilidade eletromagnética. Frenagem pode ser mecânica, por contracorrente, por injeção DC, por frenagem dinâmica com resistor no barramento DC do inversor ou regenerativa, dependendo do processo. Inversão de rotação em motores trifásicos é feita trocando duas fases, mas isso deve ser feito com intertravamento elétrico e mecânico para evitar fechamento simultâneo de contatores e curto entre fases. Em inversores, a reversão é por comando lógico, mas ainda requer cuidados de segurança. Correção de fator de potência é um tema que aparece diretamente em instalações com muitos motores e cargas indutivas. Quando o fator de potência é baixo, a corrente aumenta para entregar a mesma potência ativa, elevando perdas e aquecimento de cabos e transformadores, além de possíveis penalidades da concessionária. A correção é feita, em geral, com bancos de capacitores, fixos ou automáticos com degraus, ajustando a potência reativa localmente. Em ambientes com harmônicos, como onde há muitos inversores e retificadores, é comum precisar de reatores em série com capacitores ou filtros específicos para evitar ressonância e sobrecorrente nos capacitores. Na luminotécnica, o objetivo é iluminar com conforto visual, segurança e eficiência. Você precisa conhecer lâmpadas e luminárias. Hoje, LED domina pela eficiência, vida útil e controle, mas ainda há aplicações com descarga e fluorescentes em instalações antigas. Luminária não é só a lâmpada. Ela define distribuição luminosa, ofuscamento, proteção mecânica e grau de proteção contra poeira e água. Tipos de iluminação incluem direta, indireta e semidireta, e a escolha depende de ambiente, refletâncias, altura e atividade. Grandezas fundamentais incluem fluxo luminoso em lumens, iluminância em lux, intensidade luminosa em candela e luminância, associada à percepção de brilho e ofuscamento. Temperatura de cor e índice de reprodução de cor influenciam conforto e fidelidade visual. Para cálculo de interiores, um método clássico é o método dos lumens, que estima a iluminância média a partir do fluxo total instalado, coeficientes de utilização e fatores de manutenção, levando em conta envelhecimento e sujeira. Em áreas onde a uniformidade e pontos específicos importam, usa-se cálculo ponto a ponto. Em iluminação de ruas, entram critérios de luminância ou iluminância, uniformidade, controle de ofuscamento e distribuição fotométrica adequada, além de altura de poste, avanço de braço, espaçamento, potência e condições do pavimento. O projeto deve equilibrar segurança viária, consumo e manutenção. Agora, entrando em eletrônica, o ponto de partida é o semicondutor. Materiais semicondutores têm condutividade entre condutores e isolantes e podem ser controlados por dopagem. No semicondutor tipo N, adicionam-se impurezas doadoras que aumentam elétrons livres. No tipo P, impurezas aceitadoras criam lacunas como portadores majoritários. Quando juntamos regiões P e N, formamos a junção PN, base do diodo semicondutor. O diodo conduz bem quando polarizado diretamente, com tensão positiva no lado P em relação ao N, reduzindo a barreira de potencial e permitindo corrente significativa. Em polarização reversa, a barreira aumenta e a corrente é muito pequena até chegar à ruptura, que pode ser destrutiva ou controlada dependendo do tipo de diodo.
A reta de carga é a ferramenta gráfica que combina a curva IV do diodo com o circuito externo, geralmente um resistor e uma fonte, para encontrar o ponto de operação, mostrando como o circuito limita a corrente. Com diodos, montamos circuitos limitadores, que recortam picos e protegem entradas, e retificadores, que convertem K em CC. No retificador de meia onda, apenas um semiciclo é aproveitado, gerando uma tensão pulsante com grande ondulação. No retificador de onda completa com derivação central, 2 diodos conduzem alternadamente usando um transformador com tomada central, aproveitando ambos semiciclos. Na ponte retificadora, 4 diodos fazem a retificação de onda completa sem precisar de derivação central, sendo muito usada em fontes. Após retificar, vem o filtro e a regulação. Filtros podem usar capacitor para reduzir a ondulação armazenando energia e preenchendo os vales entre picos. Podem usar indutores para suavizar corrente ou combinações RC e LC para melhorar o desempenho. Regulação de tensão pode ser simples com zener em paralelo e resistor série, adequada para correntes menores e exigências modestas, ou pode ser feita com reguladores lineares integrados e transistores, oferecendo melhor estabilidade. Em potências maiores e alta eficiência, entram fontes chaveadas, que retificam, comutam em alta frequência, transformam e regulam com realimentação, reduzindo o tamanho de transformadores e perdas, mas exigindo controle de ruído, M e proteção. Diodo Zener opera em ruptura controlada para manter tensão aproximadamente constante e é base de referências e reguladores. LED é um diodo emissor de luz. Ao conduzir, recombina portadores e emite fótons, com tensão direta dependente da cor e corrente que deve ser limitada por resistor ou driver, porque LED é dispositivo controlado por corrente. O transistor bipolar, BJT, possui 3 terminais, emissor, base e coletor, e pode atuar como amplificador ou chave. Seu funcionamento depende de pequenas correntes na base controlando correntes maiores no coletor. Parâmetros como ganho de corrente, tensões máximas e dissipação definem a aplicação. Polarização é a forma de fixar o ponto de operação na região correta. Para amplificação, usamos a região ativa, onde o transistor responde linearmente a pequenas variações. Para chaveamento, usamos corte, quando está desligado, e saturação, quando está totalmente ligado com baixa tensão coletor-emissor. A reta de carga, agora aplicada ao transistor, ajuda a visualizar limites de tensão e corrente e a posicionar o ponto que para obter excursão de sinal sem distorção. As configurações básicas são emissor comum, base comum e coletor comum. Emissor comum é muito usado por fornecer ganho de tensão e inversão de fase. Coletor comum, ou seguidor de emissor, fornece ganho de corrente e baixa impedância de saída, funcionando como buffer. Base comum aparece em alta frequência e aplicações específicas, com baixa impedância de entrada. Uma aplicação clássica é fonte de tensão estabilizada com transistor como elemento passivo de controle, usando referência Zener e realimentação para manter tensão de saída. Outra aplicação é o transistor como chave, comandando relés, solenoides e LEDs, exigindo atenção à corrente de base, dissipação e proteção contra tensão reversa em bobinas com diodo de roda livre. Fundamentos de amplificadores envolvem ganho, largura de banda, impedância de entrada e saída, ruído, distorção e estabilidade. Em baixa potência e baixa frequência, estágios com BJT em emissor comum são comuns, com polarização por divisor e resistência de emissor para estabilidade térmica e capacitores de acoplamento para bloquear DC. Estágios podem ser cascateados para aumentar ganho total, mas isso exige cuidado com acoplamento, saturação, ruído e resposta em frequência. Amplificadores de potência se classificam por classe de operação. Classe A conduz o tempo todo e tem alta linearidade, mas baixa eficiência. Classe B conduz meio ciclo e é eficiente, mas sofre distorção de cruzamento. Classe AB reduz essa distorção com polarização leve e é muito usada em áudio. Classe C conduz menos que meio ciclo e é comum em RF com circuitos ressonantes. Classe D usa comutação e filtro, obtendo alta eficiência, sendo comum em áudio moderno e fontes. Em alta frequência, aparece a frequência de corte superior, associada a capacitâncias internas e tempos de trânsito, e por isso a escolha do transistor e a topologia mudam, com atenção a layout, indutâncias parasitas e realimentações não desejadas. Transistores de efeito de campo, como JET e MOSFET,
controlam corrente por tensão na porta e têm alta impedância de entrada. JET usa junção para controlar canal. MOSFET usa porta isolada por óxido, sendo excelente como chave em eletrônica de potência por baixa resistência quando ligado e comutação rápida, embora seja sensível a ESD e sobretensões de porta. Em fontes chaveadas, inversores e conversores, MOSFET e IGBT dominam. IGBT combina porta de EN-OS com condução bipolar, sendo muito usado em médias e altas potências, como inversores industriais e acionamentos de motores. Dispositivos especiais aparecem em instrumentação e controle. LDR varia resistência com luz e é usado em detecção simples de luminosidade. NTC e PTC, além de medição, servem como proteção e controle térmico. Fototransistores detectam luz com ganho, usados em barreiras óticas e sensores. Varicap é um diodo cuja capacitância varia com tensão reversa, muito usado em sintonia e controle de frequência. Em controle de potência em K, entram tiristores. Diac é usado para disparo simétrico. Triac controla corrente em ambos semiciclos e é comum em dimers e controle de aquecimento, e SCR controla em um sentido, sendo muito usado em retificadores controlados e acionamentos. Retificadores trifásicos permitem obter DC com menor ondulação e maior potência, e quando controlados por tiristores permitem variar a tensão média DC. Fontes chaveadas, inversores e conversores formam um conjunto da eletrônica de potência. Retificam, convertem, elevam ou reduzem tensão e podem inverter DC para K controlada, como em inversores de frequência. Amplificadores diferenciais e operacionais fecham o bloco de eletrônica de sinais. Um amplificador diferencial amplifica a diferença entre duas entradas e rejeita sinais comuns, base do conceito de rejeição de modo comum, crucial em instrumentação. O amplificador operacional é um bloco de alto ganho com entradas diferencial e saída única, que quase sempre é usado com realimentação negativa para definir ganho, linearidade e resposta. Com realimentação, construímos circuitos lineares como amplificadores inversores e não inversores, somadores, subtratores, filtros ativos e integradores, e também circuitos não lineares como comparadores, Schmitt-Trigger, retificadores de precisão e osciladores. Na prática, entender saturação de saída, faixa de modo comum, slew rate e alimentação é essencial para evitar projetos que funcionam no papel e falham no protótipo. Por último, análise de circuitos e correção de defeitos exige método. Primeiro você confirma a alimentação, polaridades e continuidade, depois verifica sinais e pontos de referência, compara com valores esperados, isola blocos e observa sintomas típicos. Em fontes, defeitos comuns incluem diodos em curto, capacitores secos elevando ondulação, reguladores aquecendo por sobrecarga e MOSFET perfurados em chaveadas. Em amplificadores, aparecem transistores em fuga, polarização alterada por resistores fora de valor, soldas frias e oscilação por desacoplamento ruim. Em instalações elétricas, sintomas como disjuntor desarmando, aquecimento em conexão e queda de tensão apontam para sobrecarga, curto parcial, mau contato, condutor subdimensionado ou aperto inadequado. O ponto central é sempre o mesmo. Você liga a teoria ao sintoma, mede com segurança, confirma a hipótese e só então troca componentes ou altera a instalação, porque intervenção sem diagnóstico vira defeito novo. Eletrônica digital trabalha com a ideia de dois estados bem definidos, normalmente representados como 0 e 1. Esses estados podem corresponder a níveis de tensão, como baixo e alto, e a partir deles construímos sistemas de numeração, lógica e memória. Um dos primeiros temas é entender os sistemas de numeração e como converter entre eles. No sistema decimal, usamos base 10 e os dígitos 0 a 9. No binário, usamos base 2 e apenas 0 e 1, então cada posição vale uma potência de 2. No octal, base 8, usamos dígitos de 0 a 7. No hexadecimal, base 16, usamos 0 a 9 e depois A, B, C, D, E e F para representar 10 a 15. O hexadecimal é muito usado porque compacta bem o binário. Cada dígito hexadecimal representa exatamente 4 bits e cada dígito octal representa 3 bits. Por isso, converter binário para hexadecimal é agrupar os bits de 4 em 4, da direita para a esquerda, e trocar cada grupo por seu símbolo em hexa.
Conversão de decimal para binário pode ser feita por divisões sucessivas por 2, anotando os restos, ou por decomposição em potências de 2. Por exemplo, um número decimal pode ser escrito como soma de potências de 2, e isso determina quais bits ficam em 1. Já a conversão de binário para decimal é direta pela soma dos pesos. Cada bit uma soma seu valor posicional. Em operações aritméticas, somar em binário segue as mesmas regras da soma decimal, só que com base 2, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, e 1 mais 1 dá 0 com vai 1. Subtração pode ser feita com empréstimo, mas na prática de eletrônica digital é muito comum usar complemento de 2 para transformar subtração em soma. Para representar números negativos, o formato mais usado é o complemento de 2. Nele, o bit mais significativo indica o sinal, e um número negativo é obtido invertendo todos os bits do valor positivo e somando 1. A vantagem é que a soma funciona do mesmo jeito para positivos e negativos, usando o mesmo hardware de somador, e o zero tem representação única. É importante também reconhecer limites. Com n bits em complemento de 2, o intervalo vai de -2 elevado a n-1 até 2 elevado a n-1 menos 1. Para números fracionários, podemos usar ponto fixo, em que decidimos previamente onde fica a vírgula binária, ou ponto flutuante, que usa mantissa e expoente. Em sistemas embarcados e controle, ponto fixo aparece muito por ser simples e rápido, mas exige atenção ao escalonamento para evitar estouro e perda de resolução. A segunda base da eletrônica digital são as portas lógicas. Uma porta AND produz 1 apenas quando todas as entradas são 1. A porta OR produz 1 quando pelo menos uma entrada é 1. A porta NOT inverte o valor, trocando 0 por 1 e 1 por 0. NAND é a negação do AND e NOR é a negação do OR. Essas duas são chamadas portas universais porque, combinando apenas NANDS ou apenas NORS, é possível construir qualquer função lógica. Para projetar e analisar circuitos, usamos tabelas verdade, que listam todas as combinações possíveis de entrada e a saída correspondente. A partir da tabela verdade, podemos escrever expressões booleanas, que são equações da lógica usando operações como soma lógica, produto lógico e negação. Além dessas portas básicas, aparecem blocos XOR e XNOR. XOR, ou exclusivo, dá 1 quando as entradas são diferentes e dá 0 quando são iguais. XNOR é o inverso, dá 1 quando são iguais. XOR é extremamente importante em circuitos aritméticos, porque o bit de soma de um meio somador é justamente um XOR, e também aparece em paridade, criptografia simples e comparações. Em equivalência entre blocos lógicos, muitas vezes você reescreve uma função usando apenas NAND ou apenas NOR, ou substitui combinações por XOR e XNOR, para reduzir custo, atrasos ou facilitar implementação em um CI específico. Para manipular expressões, usamos álgebra de Boole. Ela tem postulados e propriedades como comutatividade, associatividade e distributividade, além de identidades úteis, como a mais 0 igual a vezes 1 igual a mais 1 igual a 1, a vezes 0 igual a 0, e a lei do complemento, onde a mais não a dá 1 e a vezes não a dá 0. Um ponto essencial são os teoremas de De Morgan. A negação de um produto vira a soma das negações, e a negação de uma soma vira o produto das negações. Isso é muito usado para transformar redes de portas, especialmente quando queremos implementar tudo com NANDS ou NORS, e também para simplificar expressões. Simplificação é um objetivo constante, porque menos portas significa menos custo, menos consumo e, muitas vezes, maior confiabilidade. Além da manipulação algébrica direta, existe o método visual dos diagramas de Veitch-Carnaug, conhecidos como mapas de Carnaug. Nele, você organiza a tabela verdade em uma grade onde células adjacentes diferem por apenas um bit, e então agrupa um S em potências de 2 para obter termos simplificados. O mapa ajuda a encontrar a forma soma de produtos ou produto de somas minimizada, reduzindo o número de portas e entradas necessárias. É especialmente útil para funções com até 4 ou 5 variáveis. Acima disso, normalmente usamos ferramentas automáticas. Com as funções lógicas simplificadas, entramos nos circuitos combinacionais, aqueles em que a saída depende apenas das entradas atuais, sem memória. Aqui aparecem códigos,
como BCD para representar dígitos decimais em 4 bits, código Gray para reduzir erros em transições e códigos de paridade e detecção-correção de erros. Codificadores transformam uma entrada uma de N em um código binário, como um teclado que gera um número. Decodificadores fazem o inverso, ativando uma entre várias saídas a partir de um código, muito comuns em endereçamento de memória e acionamento de displays. Multiplexadores selecionam um entre vários sinais e o colocam em uma saída, e demultiplexadores distribuem uma entrada para uma de várias saídas. Em circuitos aritméticos, os blocos clássicos são o meio somador e o somador completo. O somador completo soma 2 bits e um carry de entrada, gerando soma e carry de saída. Encadeando somadores completos, obtemos somadores de vários bits, e daí surgem também subtratores usando o complemento de 2. Comparadores verificam se um número é maior, menor ou igual a outro, e a L e o S combinam várias operações em um único bloco. Para ir além do combinacional, precisamos de memória, e isso nos leva aos circuitos sequenciais, onde a saída depende das entradas e do estado anterior. O elemento básico é o flip-flop. O flip-flop RS é um dos mais simples, com entradas set e reset, mas pode ter condição proibida dependendo da implementação. O flip-flop D resolve isso ao ter uma única entrada de dados, e na borda do clock ele armazena o valor de D, mantendo na saída até o próximo clock. O flip-flop T alterna o estado quando T está em 1, sendo muito útil em contadores. O flip-flop JK é uma evolução do RS. Com J e K em 1 ao mesmo tempo, ele alterna, evitando o estado proibido. A versão JK mestre-escravo foi criada para evitar problemas de corrida e múltiplas comutações durante um nível de clock, separando a captura e a atualização em 2 etapas controladas por fases do clock, o que melhora a previsibilidade em certas arquiteturas. Com flip-flops, construímos registradores, que armazenam vários bits em paralelo, e registradores de deslocamento, que movem bits a cada pulso de clock, servindo para conversão serial paralelo, paralelo serial, atrasos de sinal e geração de sequências. Contadores são circuitos sequenciais que avançam estados em uma sequência definida, podendo ser assíncronos, quando o clock cascateia de um flip-flop para outro, ou síncronos, quando todos recebem o mesmo clock e a lógica decide as transições, geralmente resultando em maior velocidade e previsibilidade. Contadores podem ser binários, BCD, de módulo N, crescente, decrescente ou com carga paralela para iniciarem um valor específico, e são base de temporizadores, divisores de frequência e sistemas de medição. Por fim, memórias digitais podem ser classificadas de várias formas. Quanto ao acesso, podem ser de acesso aleatório, onde qualquer endereço é acessado em tempo semelhante, como RAM, ou de acesso sequencial, onde você percorre dados em ordem, como certas mídias e estruturas internas específicas. Quanto à volatilidade, memórias voláteis perdem o conteúdo sem alimentação, como SRAM e DRAM, enquanto memórias não voláteis mantêm dados sem energia, como ROM, EEPROM e Flash. Quanto à troca de dados, podemos falar em somente leitura, como ROMS clássicas usadas para firmware e leitura e escrita, como RAM e também EEPROM Flash, que permitem regravação com limitações de ciclos e métodos de apagamento. Quanto ao tipo de armazenamento, SRAM guarda bits em células biestáveis, é rápida e não precisa de refresh, mas ocupa mais área e custa mais. DRAM guarda bits como carga em capacitores, é densa e barata, mas precisa de refresh periódico. Flash armazena carga em portas flutuantes, é não volátil e muito usada em armazenamento e firmware, com apagamento por blocos e número finito de ciclos de escrita. Com esses conceitos, a eletrônica digital se organiza em um caminho lógico: representar números e operar com eles, definir funções com portas e álgebra de Boole, simplificar para implementar com eficiência, construir blocos combinacionais para processamento imediato, adicionar flip-flops para criar estado e sequência e usar memórias para guardar dados e programas. Essa base é a mesma por trás de um contador simples em hardware, de um CLP, de um microcontrolador e de um computador completo.